Sejam muitos bem-vindos a mais uma live do Grupo SM. Hoje o tema tá fantástico, hein, gente? Como a gente vai conciliar ser mamãe com ser empreendedora. E isso é um tema difícil e que eu posso falar por peso, mas ainda não sei ao certo como que faz. Mas calma, que eu trouxe uma convidada super especial que é expert no assunto. Ela vai poder falar aqui pra gente, primeiro de tudo, Pamela Pissuti, seja muito bem-vinda, Pamela. Agradeço você por estar presente aqui conosco e conta pra gente quem que é você e desvenda tudo isso de como é ser mamãe e como é ser empreendedora nesse mundo. Pamela, seja muito bem-vinda. Obrigada mesmo pelo convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast com vocês. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre mim, né? Porque tem bastante coisa, desde empreendedorismo. Se a gente falar por ordem cronológica, eu sou sócia e empresária da empresa Belas Artes. É uma empresa familiar, é uma fábrica de caixas em MDF, né? Que a gente trabalha com brindes, e embalagens. Aí depois eu virei mãe, sou mãe do Ravi, de 2 anos. E desde que eu... Na verdade, eu sempre gostei muito de falar da fase que eu tô vivendo, né? Eu sempre gostei muito das redes sociais para trazer conteúdo, para trazer conhecimento. E desde que eu entrei nessa maternidade, eu comecei a pensar em trazer esse conteúdo de maternidade também para as redes sociais. Então, há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei a produzir conteúdo no TikTok sobre maternidade. Há 1 ano eu abri o Clube de Mães, que é uma mentoria focada em maternidade, que a gente tira dúvidas ali das mães de todas as fases, né? De 0 meses até 2 anos de idade, pelo WhatsApp, tem o grupo das mães. E também esse ano eu abri a Rotina Ideal, que é uma outra mentoria, que é uma mentoria mais focada no sono. Então, nesse 1 ano, eu já atendi mais de 600 mães dentro das mentorias, além de 2 e-books escritos. Olha que linda, parabéns, Pamela. Pamela, me conta uma coisa. Foi programado você ser mãe? Foi uma surpresa muito boa? Como que foi essa sua jornada? Não, foi totalmente programado. Na verdade, eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? Quando a gente casou, eu e meu marido, antes de casar, a gente falava, bom, pretendemos, temos a vontade, temos, mas a gente tinha um pouco de receio. Mas depois que eu casei, eu tive muita vontade. Meio que chegou a hora, o relógio biológico lá bateu. Eu falei, não, é agora. E foi bem na hora mesmo que a gente planejou. Vamos ter filho. No mês seguinte já engravidei. Ai, que linda, é um presente, né? Foi E muito. da onde veio isso? Vou criar um clube e vou ajudar outras mamães. Você sentiu muita dificuldade no começo ou você sentiu tanta facilidade que você abriu esses grupos e esse trabalho lindo? Na verdade, quando eu comecei, o meu intuito inicial era só o conteúdo no TikTok, É. né? E aí eu comecei e eu cresci razoavelmente rápido. Então, eu lembro que eu foquei mesmo em produção de conteúdo em janeiro do ano passado. E em maio, que foi quando eu abri o Clube de Mães, eu já tinha 50 mil seguidores. Nossa. E aí, nessa fase, nesse momento, eu tinha gravado um vídeo que, na verdade, era uma resposta para um hater. Que olha, como às vezes o hater é bom, né? Sim. Eu tinha gravado um vídeo em resposta ao hater que eu tinha ficado tão chateada por algum tipo de comentário que uma pessoa fez. E eu falei, poxa, gente, eu gravo isso daqui pra vocês. Basicamente, eu não falo, eu ganho rios de dinheiro com isso daqui. O intuito sempre foi produzir conteúdo. Os primeiros 10 mil seguidores você não ganha nada. Então, eu Nada. só tava produzindo ali. E eu falei assim, meu intuito é sempre ajudar. Então, não é pelo valor que a gente ganha dentro do TikTok. É pelo conteúdo mesmo. Meu desejo, na verdade... O que eu observava? Quando eu falava sobre maternidade para as pessoas, que eu tinha vontade de ser mãe, sempre que eu falava com alguma mãe, a mãe falava, nossa, mas você tem certeza? Olha isso daqui. Aí apontava para a criança. Depois vai virar um negócio desse daqui, porque isso daqui tá muito trabalho. E eu achava tão triste aquela imagem que as mães passavam sobre a maternidade. Eu falava, mas eu não quero isso. Eu quero que meu filho sinta que ele é amado e eu quero ter uma maternidade leve. Então, eu estudei muito durante a maternidade por conta disso. E aí, quando eu maternei, eu comecei a produzir conteúdo com o Ravi, tinha 9 meses. Nesses 9 meses, eu vi, cara, é difícil, mas é muito bom. E eu sinto que essa leveza vem por conta do conhecimento. Então, aí que eu quis produzir o conteúdo para trazer essa leveza para as mães. E sempre vinha muitos comentários das mães agradecendo, que realmente o conhecimento traz mais leveza. E aí, nesse vídeo específico que eu estava falando, não, eu produzo esse conteúdo para vocês terem maternidade mais leve. Várias mães começaram, Pamela, você tinha que abrir um grupo no WhatsApp. Eu queria muito participar de um grupo com você. E aí, isso ficou na minha cabeça.
E eu fiquei preocupada por conta da responsabilidade, né? Você vai abrir um grupo Sim, gratuito, entra qualquer um. E a sim. gente sabe que tem pessoas muito mal intencionadas quando a gente fala sobre bebês, crianças, mãe, amamentação. E aí, uma vez eu falei com uma das meninas que sugeriu, eu falei, meu, mas é muito complicado abrir um grupo assim, qualquer um entra. Ela falou, faz pago. Eu falei, putz, faz sentido. E aí eu comecei a planejar, buscando um valor bem acessível para as mães que não pesasse no orçamento, mas que também não fosse um negócio totalmente aberto, assim, né? Então, Uhum. isso traz muito mais segurança e elas têm essa maior liberdade, assim, de mandar. Às vezes quer mandar foto, vídeo, manda no privado, não manda no grupo. Então, tá sendo, assim, muito legal. Na verdade, a ideia do Clube de Mães foi das próprias mães mesmo. Nossa, que legal. E essa parte, gente, que a Pamela falou sobre conhecimento, Pamela, eu tenho 4 filhos meninos, né? E cada um tá numa fase. São 3 enteados, mas que eu considero como filho. E Uhum. eu tenho um filho meu também no primeiro casamento. Cada um tem uma idade. Então, é 6, 15, hoje, né, gente? 6, 15, 17 e 20. Eu passo por cada fase e, às vezes, eu não sei lidar, porque eu tenho meu marido faz 5 anos, né? E aí eu tenho esses 3 enteados faz 5 anos. Eu já peguei eles numa fase que eu não sabia o que fazer. E eu falei, ué, e agora, né? Um tá entrando na pré-adolescência, o outro estava terminando a escola. E eu tive que ir em busca de conhecimento. Eu falei, eu não sei como lidar até aqui. Por quê? Eu acho que quando a gente está grávida, nasce uma mãe também. Uhum. Né? É uma das frases que me tranquilizou muito, muito, muito. Eu até agradeço minha irmã até hoje por isso. Quando eu tive o Davi, eu não sabia o que fazer. E eu falava, gente, eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Eu tinha aquela autocobrança, assim, gigantesca. Eu falei, não sei se isso tá certo, se não tá. Como que eu vou ensinar meu filho? Ele tá chorando, mas eu não sei se é fome. E depois a gente vai descobrindo, né? Vai sendo algo natural. Aí a minha irmã, eu lembro até hoje, ela falou assim, Gabi, quando nasce um filho, também nasce uma mãe. Pensa assim que é uma tela em branco. Você Uhum. vai construir a sua história com ele. Então, o que você está escrevendo vai estar certo para ele também. Aquilo me tranquilizou de um tanto, que eu falei, eu não preciso ser igual a X pessoa, ser igual a X Sim. pessoa, e o meu filho também não vai ser igual a X pessoa. Depois que eu já peguei 3, assim, que tava já meio caminho andado, vamos colocar assim, Uhum. falei, e agora por educar essas pessoas? Porque, sei lá, vamos colocar um exemplo aqui até meio tolo. Fechar a tampa da privada. Eu sempre tive a minha vida fechando a tampa da privada. Uhum. Até que um dia eu cheguei em casa e para eles é normal não Deixa. fechar a tampa da Uhum. privada. E eu também sofri muito com essa nossa fusão. Então eu tive que ir atrás. Hoje, cada um está numa fase e eu busco muito conhecimento e eu ainda me sinto muito perdida. Muito perdida em cada fasezinha deles ali. Será que o segredo está em buscar conhecimento, entender cada um? Eu acho que isso faz toda a diferença. Claro que na sua situação é muito mais complicado porque tem um misto aí de você também entrar com a autoridade, até que nível você tem autoridade sobre eles, Sim, né? Eu acho que sim. é a parte mais difícil porque são filhos que você considera como filhos de coração, mas não foi você que fez aquela introdução. A criação é totalmente diferente, porque não existe uma pessoa que tenha criação igual a outra, né? Sim. Então, a forma como você vai criar é diferente da forma da mãe deles criar. Então, já entra essa questão da diferença de criação e da autoridade, até onde que você tem essa autoridade sobre eles. Mas entender a fase faz total diferença. Uhum. Eu sempre falo para as mães e nos meus vídeos que o nosso medo ele vem do desconhecido. Quando a gente conhece o que a gente vai passar e as pessoas acham que, para a gente conhecer o que a gente vai passar, a gente tem que passar. Não necessariamente, você pode passar antes. Claro que vão ter experiências totalmente únicas. Nossa, de repente meu filho ficou com uma doença super séria e eu não estava preparada para ficar pesquisando um negócio raro, Uhum. obviamente. Mas existem as coisas que são normais de criança, normais de bebê. Por exemplo, estou vivendo agora a fase do Ravi com 2 anos. Entender como funciona o cérebro dele facilita a forma como eu vou reagir. O que eu vou esperar de uma criança de 2 anos? Eu não posso esperar uma atitude de um adulto, Sim. né? É totalmente diferente. Então, quando a gente entende como funciona, a mesma coisa com adolescente.
entender como funciona o cérebro do adolescente, voltar na nossa adolescência, lembrar como a gente lembrava dos nossos pais. Por Sim. que a gente sempre achava que os nossos pais eram os errados, que eles estavam contra a gente? Isso tudo faz parte do cérebro, do desenvolvimento cerebral de cada fase. Então, eu acho que, sim, no seu caso, principalmente, entender cada fase. E quando a gente fala do início da maternidade, nos primeiros meses, saber o que está à sua frente, o que você vai passar. Então, por exemplo, na maternidade, eu tive o Ravi, eu já sabia quando que poderia ser cólica. Então, antes de 15 dias, eu sabia que não era cólica. O menino chorava, ele tá com cólica. Não, ele não tá com cólica, porque eu sei que a cólica é só depois dos 15 dias. Ele tá chorando porque ele tá com fome. Não, ele tá chorando porque ele é um bebê recém-nascido, porque ele ainda está aprendendo que ele tá saindo da barriga. Então, quando a gente começa a entender que nem todo choro é preocupante, mas existem choros que entender a diferença desses choros, entender se o nosso filho está ganhando peso o suficiente ou não, se ele está crescendo de forma esperada ou não, se ele está tendo algum tipo de atraso de desenvolvimento ou não. Muitas vezes as pessoas relacionam conhecimento, quando a gente fala principalmente de conhecimento sobre as redes sociais, né, baseado nas redes sociais, como um conhecimento que vai trazer aí mais preocupação do que tranquilidade. E, infelizmente, a gente tem muito disso. Inclusive, é o que as mães notam de diferença do meu conteúdo. Falam, nossa, o seu vídeo me traz mais paz do que medo. Porque é sempre assim, tipo, tal coisa pode ser autismo, tal coisa pode ser que seu bebê tenha um atraso, tal coisa pode ser que seu bebê seja surdo. E aí as mães se identificam, mas esse tal coisa não é muito bem explicado. Então, é tal coisa a partir dessa idade. De tal a tal fase é normal, é esperado. Então, um balançar de mãos. Nessa fase de 6, 8 meses, eles balançam as mãos. Mas uma criança de 5 anos que fica o tempo todo assim, isso daí não é normal. Então, o conhecimento ele tem que estar mais completo para trazer tranquilidade, né? E eu acho que é isso que a gente também precisa filtrar. Não acreditar em tudo que a gente vê, mas quando a gente vê algo, buscar, correr atrás. Isso eu sempre fiz dentro da minha maternidade também, incentivo as mães. Muito bem, muito bem. Pamela, quais transformações a maternidade, perdão, trouxe para a sua vida, tanto profissional como profissional? Nossa, total transformação. Quando a gente fala de profissional, por exemplo, esse momento onde eu vivo hoje dentro das mentorias da criação de conteúdo, da influência nas redes sociais, é totalmente graças ao meu filho, né? Porque eu jamais falaria sobre maternidade não sendo mãe. Sim. Então, profissionalmente, fez total diferença. A pessoa que eu sou, esses meus novos negócios, além da empresa que eu já tinha, com toda certeza foi necessário, essencial ao nascimento do meu filho. Agora, pessoal, gente, isso mudou muito. Inclusive, a gente estava aqui falando no início como a maternidade nos muda. E ela muda por completo. Ela muda sobre a forma como nós reagimos às nossas dificuldades, às nossas frustrações. O foco também, os nossos objetivos são completamente diferentes. Eu vejo muitas pessoas chegando e falando, eu não quero ter filho porque eu quero ter essa liberdade de poder viajar. Eu gosto muito de viajar, de conhecer lugares novos. Mas, gente, quando você tem filho, você não quer mais fazer as coisas para você. É essa grande transformação que tem na gente. Sim. Isso não é ruim. Sim. As pessoas olham como, tipo, eu não vou ter tempo de fazer mais nada para mim, eu não vou querer fazer mais nada. Mas isso é tão lindo, você querer viver pelo outro, pela alegria do outro. Então, as viagens que a gente faz hoje, a gente escolhe hotéis que tem brinquedoteca, porque a gente também. pensa no nosso filho. Sim. Não importa que é o lugar mais paradisíaco, eu quero ver ele feliz. E a felicidade dele é totalmente a nossa. Então, eu acho que a transformação pessoal é completa. Nós somos literalmente, quando eu falo literalmente, neurologicamente também falando, uma pessoa completamente nova. A gente nunca mais vai voltar a ser a pessoa de antes. Eu acho que quando eu tive o Davi, eu me transformei numa super mulher. Sim. Sabe? Eu falo que eu tenho superpoder. Hoje eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo e tá tudo bem. Hoje eu tô cheia de tarefas e tá tudo bem. Eu chego em casa super cansada e ainda vou brincar e tá tudo bem. Sabe assim? Eu lembro que quando eu me separei do pai do Davi, eu fui para 3 empregos, Pamela. Fui para 3 empregos porque eu precisava ter um dinheiro ali para poder sustentar eu e ele, né?
Foi muito difícil, foi muito, 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 muito difícil. Mas assim, eu vi o quanto eu era capaz. O quanto eu era capaz. O Davi, eu não tive ele planejado. Eu já era casada, mas assim, a gente ia esperar uns 2 anos pelo menos. E puf, o Davi apareceu. Eu ia ser. Eu tava nos planos ser concursada até então. E aí o Davi me deu um outro rumo pra minha vida que eu não tava planejando. E hoje, graças a Deus, tá tudo certo. Mas ele me deu uma força, assim, que eu não sei da onde ele tirou, eu não sei da onde veio. E é um amor, assim, tão incondicional. Gente, ontem mesmo, ele tá todo banguelinho, assim, ele tá sem dente, né? Bonitinho. Que é tão banguela que eu tô falando que ele tá uma janela, parece uma janela. Eu falei, eu olhar pra cara dele e eu ver as mesmas atitudes, ele copiando as mesmas coisas que eu falo, meu Deus. Sabe, o Minha fruto não cópia. cai É. longe da árvore. É minha cópia, a Isso é mesma bom e ao coisa. mesmo tempo é uma grande responsabilidade, né? Que a gente Super. tem que ser o exemplo. Super, super. Eu acho que é uma responsabilidade imensa, porque você tem que criar uma pessoinha pro mundo, mas, sabe, ao mesmo tempo você fala, estou aqui, mas vá pro mundo, você vai ter que aprender ali o mundo. É desafiador e a gente nunca sabe se a gente está fazendo certo ou errado, e se aquilo é certo, se aquilo é errado. É, E ter esse apoio, eu acho que de outras mães, né? Ter esses medos, olha, também tô com esse medo, também tô com esse anseio, é acolhedor. Poder Olha, conversar. isso daí que você falou faz todo sentido, porque quando a gente fala em redes sociais e maternidade, a gente vê muito, na maioria dos casos, aquela maternidade perfeita, que a gente nunca vai alcançar. Uhum. E eu tenho inúmeras mães que, inclusive, falam, deixei de usar o TikTok. Inclusive, elas ficaram muito felizes de eu começar a trazer esse conteúdo pro Instagram, porque eu não postava, né? O Instagram era minha rede social pessoal. Eu postava mais coisas minhas e deixava conteúdo só pro TikTok. E aí eu comecei a ver muitas mães falando dentro do clube de mães mesmo. Eu deixei de usar o TikTok porque estava me fazendo mal. Eu estava me comparando com as mães perfeitas da internet. E eu sempre falo uma coisa para elas. Em primeiro lugar, não existe mãe perfeita. A mãe perfeita da internet, ela posta aquilo que ela escolheu postar. Com Os certeza. erros, ela obviamente não posta. E tem as mães que postam os erros, mas recebem uma enxurrada de julgamentos também. Então, tudo que a gente vê de retrato na internet não é real. São 15 segundos, é 1 minuto, é um dia encolhido em frames para formar 1 minuto de vídeo. Então, essa questão das redes sociais trazem um peso muito grande para a maternidade dessas mães. E quando a gente junta mães reais dentro de um grupo de WhatsApp e elas começam a falar, gente, eu tô a ponto de surtar. Eu vou ficar Sim. louca. E aí outra, eu te entendo, eu também tô nesse Eu também vou ficar louca. Ela, hoje eu não consegui nem lavar o cabelo. Eu também não, então estamos juntas. Isso que a grande... O plano do Clube de Mães era exatamente isso, e por muito tempo sempre foi o slogan que eu falava, você vivendo com outras mães que vivem a mesma fase que você. Porque é diferente você chegar e falar, eu tenho muitas mães no meu círculo de amizades. Beleza, mas eu sou mãe de um bebê de 0 a 3 meses. A minha amiga é mãe de uma criança de 5 anos. A outra amiga já tem um filho. Você tem total noção da diferença Sim, é bem diferente. de fases que são completamente diferentes. E tem uma outra questão também. Por exemplo, eu não tenho amigas, mas eu tenho minha mãe e minha sogra que foram mães e elas vão me ensinar tudo. Gente, a gente esquece as coisas ruins. A gente tem esse... É um lado bom, é uma coisa boa e uma coisa ruim. Mas na maternidade, a gente esquece dos momentos ruins, dos momentos difíceis. Até por isso que a gente tem outros filhos, senão a gente parava só em um, né? E aí, o que acontece? Quando você pega uma pessoa que já tá com um filho maior e vê o seu filho chorando, meu filho não era assim. Ele era, você não lembra. Eu nunca passei por hora da bruxa. Não, você provavelmente passou, mas você não lembra. Eu nunca vi salto de desenvolvimento, meus filhos nunca tiveram, isso é uma coisa nova. Não, você viveu, mas você não lembra, provavelmente porque você também não sabia. Provavelmente alguém chegou e falou que era excesso de colo. Provavelmente alguém chegou e falou que o bebê estava muito mimado, que tinha que deixar chorando. Aí deixou chorando, passou o tempo. Então, as pessoas, elas não lembram daquelas fases ruins e acham que só teve as coisas boas. Então, quando vê um bebê passando um momento de dificuldade, de estresse ali, que é normal do desenvolvimento, fala, não, isso não é normal. Você tem que procurar uma investigação. Então, quando você está com mães que estão na mesma fase, elas se conectam totalmente. Por exemplo, eu tenho um grupo de 6 a 8 meses. Por volta dos 6, 7 meses, tem um tipo de salto de desenvolvimento que chama CAI.
choro, apego e irritação. Tem um despertar noturno por dias seguidos que parece pesadelo. A criança acorda chorando, chorando de olho fechado e nada do que você faça passa, só peito. Você oferece o peitão, mas assim, é despertar a cada 1, 2 horas, uma noite inteira, dias seguidos. E aí, uma fala, ai, o meu bebê tá assim, o que será que é? E a outra, o meu bebê também tá, o meu bebê também tá. Pronto, é algo normal. Isso tira um peso enorme das costas da mãe. Porque a todo momento ela sempre acha que a culpa é dela. Sim. Alguma coisa que eu comi, que foi pro leite, que fez mal pro meu bebê. A rotina que eu não segui, que aconteceu alguma coisa. Porque eu acho que tá faltando algum remédio pro meu filho. Não, quando você vê isso, é um momento difícil, mas é algo normal e é esperado, isso tira aquele peso, beleza, então agora eu vou só aguardar. Agora também tem o oposto, né? Aquela coisa, não, isso daqui não é normal. Então aí eu tenho que investigar. Não importa que todo mundo, é isso mesmo. Não, isso daqui não está sendo normal, tem que dar uma investigada. Então tudo isso tira um baita Responsabilidade, peso. né? Exatamente, porque tudo a gente acha que é culpa nossa. É Sempre. verdade, a gente acaba se culpando. Aproveitando nisso, Pamela, em questão de rotina, tá? Como que você faz para equilibrar as tarefas de casa, trabalho e filhos? Como que você organiza a sua vida aí? Olha, eu sou uma pessoa muito abençoada porque eu tenho muita rede de apoio e esse privilégio de ter uma coisa própria, né? Um negócio próprio. Sim. Então, assim, quando a gente fala de empreendedorismo e maternidade, ele tem o lado excelente e tem o lado ruim. Então, qual que é o lado excelente? Eu não preciso deixar o meu... Por exemplo, o Ravi tem 2 anos, ele não vai para creche. Não tenho nada contra, mas eu sinto que não tem necessidade de eu pôr ele na creche. Se eu precisaria, se eu precisasse, eu colocaria. Mas eu muito provavelmente sofreria demais de deixar o meu bebê de 6 meses na creche ou com alguém para eu ir trabalhar e passar o dia inteiro fora. Sim. E eu tenho plena... Antes de eu ter filho, eu sempre falava, eu nunca vou ser a mãe que vai deixar de trabalhar para cuidar do filho. Sempre tinha essa coisa na cabeça, porque minha mãe trabalhou muito, trabalhava em 2 empregos, nunca deixou de trabalhar por conta dos filhos, né? Então eu cresci dessa forma e falava, eu nunca vou deixar de trabalhar. Por sorte, eu já era empresária quando eu tive o Ravi. Quando eu tive meu bebê e ele, tipo, tava recém-nascido, 1 mês, 2 meses, eu olhei e eu falei, cara, se eu trabalhasse fora, eu não seria capaz. Eu com certeza abriria um negócio próprio, porque dói demais você pensar em deixar seu filho. E eu vejo que isso é a dor de inúmeras das mães. Então a gente tem as mães que trabalham fora Sim. e vão chorando para o trabalho. Tem as mães que trabalham fora e precisam do trabalho e são demitidas. Sim. E entram em pânico e falam, meu Deus, e agora o que eu faço? E tem as mães que têm esse planejamento. Não, quando bateu 6 meses lá, 4, 5, 6 meses, eu vou pedir demissão se eles não me demitirem e eu vou fazer qualquer coisa em casa. Isso, obviamente, vai muito da realidade. Mas eu tenho esse privilégio de ser empresária e poder viver, ao mesmo tempo que eu trabalho, ver todas as novidades do Ravi. Cada palavrinha... É um sonho, né? Isso daí é maravilhoso. Isso daí é uma coisa assim que não paga. Você acompanhar o crescimento por completo do seu filho. Mas, obviamente, que eu tenho muita rede de apoio. Eu trabalho com meu pai, eu trabalho com meu marido. A gente tem funcionárias na empresa que muitas vezes para ali 5 minutinhos e brinca com o Ravi. Ele está sempre com a gente no escritório. Eu tenho a liberdade de voltar mais cedo para casa, de fazer ele dormir, de fazer ele fazer a soneca. Então, a gente tem... não vou dizer que é fácil, porque se eu fosse sozinha, com toda certeza seria muito difícil. Mas a rede de apoio faz toda a diferença. Mas é uma coisa bem complicada de se equilibrar. Você tem que ter muita rotina. O bebê tem que ter a rotina também de você se programar. Vou fazer tais coisas que eu tenho que ter mais foco no horário que ele está dormindo. Então, você já se planeja. Às vezes, você está conversando com um cliente, tem uma criança gritando no fundo, né? Então, tem sim seus desafios. Mas hoje eu com certeza falo que eu dou conta por conta da rede de apoio, por conta dessa realidade. A minha situação foi totalmente diferente. E, gente, eu vou chorar, todo mundo sabe que eu choro, e Pamela, eu choro mesmo. O que acontece? O meu pai, ele é muito das antigas, sabe? O meu pai deve ter quase lá, chegando nos 70. Então, o meu pai é daqueles que ele sempre foi o provedor da casa, ele sempre trabalhou, minha mãe nunca trabalhou e meu pai não deixava minha mãe trabalhar. Então, a minha mãe, ela tinha um único objetivo, que era...
fazer comida e cuidar das crianças. Mesmo assim, meus pais tinham uma boa vida, graças a Deus. Tinha as babás, tinha tudo. Então, eu sempre fui muito bem cuidada, assim, por uma rede de apoio. Quando eu me casei, eu tive o Davi e aí eu me separei, como eu te falei. Eu tive que ser pai e mãe. E eu não queria nada dos meus pais. Eu falei, não, eu vou conseguir sozinha. E eu já trabalhava. Meu pai, principalmente, ele nem aceitava que eu trabalhasse. Ele falava assim, como você, uma mulher, trabalhando para os outros? Meu pai ficava louco da vida. Para você ter ideia, deixa eu contar isso, que isso daqui é bem legal. Eu falei para meu pai que eu ia para o shopping e eu fui fazer uma entrevista de estágio. Eu falei, pai, eu vou pro shopping. Ele falou, por que você tá arrumada assim? Eu falei, eu vou pro shopping. Aí ele deixou. Se eu falasse que eu ia fazer uma entrevista de emprego, ele não ia deixar. Olha como é a Sim. educação diferente, né? Eu falei, eu vou pro shopping. Aí eu voltei e falei, pai, vou ter que trocar minha faculdade pra de noite. Ele ficou louco. Ele falou, por quê? Eu falei, porque segunda-feira eu tô começando meu estágio. Isso foi no estágio. Ele não aceitou. Ele ficou 3 dias sem falar comigo. Deu no Nossa. domingo. Eu ia começar na segunda-feira. Troquei minha faculdade. Ele falou assim, inadmissível. Ele quase me mandou embora de casa. Aí ele foi inadmissível. Aí deu domingo, ele falou assim, vamos pro shopping, que eu vou comprar umas roupas sociais, que eu sou advogada de formação, que você vai começar o seu trabalho. E aí ele ia comigo lá nas lojas e falou assim, não, essa tá bonita, essa tá feia. Foi a melhor coisa da minha vida, eu não tiro isso da minha cabeça. Aí quando eu tive o Davi, e eu larguei do meu marido, eu fui ser pai e mãe. E foi muito difícil. Eu tive 3 empregos e ainda fazia pós-graduação. Mudou todos os meus planos. Eu queria ser juíza do trabalho, não dava, eu tinha que conseguir dinheiro, não tinha como. Eu vou chorar. Mas vamos lá. Eu entreguei o Davi para minha mãe. Eu falei, mãe, cuida dele, porque não tem o que eu fazer agora. E fui trabalhar. Pera, gente. Raíssa, papel. E aí eu falei assim, às vezes minha mãe me ligava, filmava. Filha, o Davi tá falando isso. Filha, o Davi tá engatinhando. Eu perdi tudo isso. Tudo. Mas, qual que era meu propósito, meu objetivo? Conseguir o que a gente tem hoje, sabe? Conseguir uma escola particular, conseguir uma casa, conseguir tudo. Tô chorando já. Eu falei que eu ia chorar. Então, assim, são realidades diferentes, são posicionamentos diferentes. Acho que as pessoas podem se identificar, né? Sim. Quem tem marido, às vezes tem marido que tem ajuda também, né? Tem marido que não tá nem aí e não ajuda. Só um minutinho, Tem marido gente. que quer mais um filho? Tem marido que quer, tem marido que larga. É. Eu larguei, né? Eu me separei, porque só tava sendo mais um peso pra mim. E eu fui atrás sozinha. Eu falei, não, eu consigo. E hoje, assim, se você ver, foi difícil. O Davi tá com 6 anos. Claro que foi difícil. Mas eu consegui, sabe? Então, assim, são rotinas diferentes, né? São desafios diferentes que a gente passa. Mas eu queria muito ter passado por tudo isso. Não passei. Hoje eu consigo. E hoje eu tô fazendo home office também. E vira e mexe, gente. Os clientes ligam pra gente. O Davi fica, mãe, eu preciso fazer número 2. E eu falo, só um minutinho, senhor. E aí eu muto e vou limpar. E aí as pessoas entendem. Eu falo, gente, essa é a minha vida. E assim, quem achar ruim, problema da pessoa, problema do cliente. Eu faço home office hoje, graças a Deus. E venho aqui na empresa, cuido das minhas crianças aqui também. Mas eu falo, é a minha vida. É a minha vida e é assim que funciona. Então, assim, todos os clientes até sabem, né? Então, tem cliente que liga e fala, como tá o Davi? Como tá o Cauã? Como tá o Cauê? Então, assim, já vive uma rotina bacana, né? Com tudo isso. Não queria fazer você chorar, desculpa. Não, eu choro. Eu acho que, na verdade, todas as mães acabam chorando porque a gente tem uma coisa depois que a gente vira mãe de se colocar no lugar da outra. Sim. Então, é uma coisa que eu não vivi, mas eu choro porque eu sei o sentimento que você sentiu. Sim. O sentimento que você teve. E muitas mães me mandam mensagem também, principalmente nessa fase de 4 a 6 meses. Tipo, Pamela, tô muito culpada, tô me sentindo mal de trabalhar, mas eu preciso, eu não sei o que eu faço. Eu sempre falo, tenha certeza da sua decisão. Você tá indo trabalhar por quê? Porque é o necessário. O que é melhor? Você ficar em casa com o seu bebê e não ter comida? Sim. Não ter como você levar para um médico, como você comprar remédio, como você comprar uma roupa? Ou você deixar ele com alguém que você confia, ou numa creche que você confia, para prover as necessidades básicas. É para isso? É. Então, tira esse peso das suas costas. Mas eu tenho total noção
de como deve ser. Inclusive, sempre que eu penso, quando o Ravi foi entrar na creche, porque eu não sei quando que ele vai entrar, talvez o ano que vem, talvez com 4 anos, na escolinha. Mas eu sempre penso, quando ele entrar, eu vou perder. Todo dia é uma novidade. Sim. Ele fala palavras novas, ele tá agora desenhando e ele desenha com propósito. E eu falo, meu Deus, ele fez um sol, ele fez um leão, ele desenhou um carro. Isso é tão gostoso da gente ver. Então, sim, eu acho que essa é a pior parte da gente trabalhar fora, que é perder todos esses momentos. Sim, aqui eu administro toda a empresa, então, eu tento ser o mais humana possível, né? Nós temos mamães na empresa e eu considero também as mamães de pet. Eu super considero as mamães de pet porque eu também sou mãe de pet. Então, assim, tem que ir no médico? Leva no médico. Tá doente? Faz um home office. Eu tento conciliar o trabalho porque eu sei das dificuldades que é. E depender também, né, do trabalho, como você falou, a gente tem um propósito, tem que pesar ali, mas eu tento ser o mais leve possível para todas elas. Para todas elas. Eu acho que os empresários que podem fazer isso também, pensar ali na mãe, tem muitos empresários que às vezes não admitem a pessoa por ela ser mulher, que um dia ela pode engravidar. Gente, isso é um absurdo. Eu ia um falar absurdo. exatamente isso, que por conta dessa questão, porque tudo sempre vai pra mãe, né? Sim. Então a criança tá doente, quem que vai ficar responsável Reunião da por escola. cuidar? Reunião da escola. Qualquer coisa é sempre a mãe. E é sempre a mãe que ainda sofre mais. Às vezes é uma coisinha, por exemplo, meu bebê tá só resfriadinho, mas ele tá lá, tá na casa da avó. Mas a cabeça da mãe aqui tá sempre, meu Deus, meu filho tá resfriado. Será que ele vai dar uma bronquiolite? Será que ele tá com febre? Então, a cabeça da mãe não para. E essa questão de se trabalhar fora, eu vejo muitas mães, assim, tipo... Muitas mesmo, não só dentro do clube de mães, como na internet, quando a gente começa a ver vídeos das mães falando, eu fui voltar pro trabalho, eu queria continuar trabalhando, porque eu preciso continuar trabalhando. Sim. É o primeiro dia na volta do trabalho, é mandado embora. Justamente por isso, porque as empresas entendem como um fardo, né? Sim. Como uma coisa que vai trazer mais prejuízo do que ganho. Não façam isso, gente, porque vocês não sabem a mãe que a pessoa vira e fala, é agora que eu preciso de dinheiro, agora que eu vou me dedicar 1000%, Exatamente. a gente realmente se transforma. E né? a capacidade da mãe de trabalhar é o que você falou. Hoje eu trabalho, eu faço 100 coisas ao mesmo Sim, tempo. mãe não pode ter febre, mãe não pode ficar doente, vocês não estão verdade. entendendo. A gente não verdade. pode. A gente não pode. Se a gente tiver ou não, a gente tá ali, ó, Sim, né, ralando. exatamente. Ô, Pamela, como lidar com a culpa materna e as cobranças sociais? Olha, essa culpa materna, eu vou te falar que eu não sofri muito nem com culpa materna, nem com cobrança social, e eu vou voltar àquele ponto que a gente fala sobre a leveza da maternidade, relacionado ao conhecimento. A gente se culpa também por aquilo que a gente não tem conhecimento. Então, se eu sei que eu estou fazendo o melhor para o meu filho e que o que eu estou fazendo é o melhor oficialmente, eu não vou carregar a culpa, porque existem coisas que são consequências, né? Então, por exemplo, ontem, o Ravi pegou um friozinho e já tá com o nariz escorrendo, mas eu sei que ele não tá gripado, então não tá aquela culpa em cima de mim. São consequências, a gente leva a vida, cuida do que precisa, mas eu acho que a culpa materna tem muito disso. Por exemplo, a gente sabe que o que a mãe come, falando de forma estudada mesmo, o que passa para o leite? Leite de vaca. Então, se o bebê é PLV, tem alergia à proteína do leite de vaca e a mãe tomou leite de vaca, vai gerar uma reação. Então, beleza. Ele é PLV? Não, ele não é. Então, não foi o leite. Às vezes, café tomado em muita quantidade aí vai deixar esse bebê um pouco mais agitadinho. Um pouquinho a coisa mais agitada. Remédios, medicamentos e álcool. É isso que a mãe tem que tomar cuidado do que ela vai consumir para passar para o leite. Aí a mãe tá no puerpério, tá se recuperando, às vezes, de uma cirurgia, da cesárea ou do pós-parto, tá com um bebê completamente novo que nem sabe que saiu da barriga, tá amamentando, que você gasta um dia de amamentação é equivalente a 1 hora pulando cordas de energia. E os nossos hormônios, assim? Fora os hormônios, os 45 dias de puerpério, baby blues e assim por diante. E aí chegam pra mãe e falam, você tem que sobreviver de arroz e frango. Porque você não pode comer mais nada, porque você não vai passar pro leite, seu bebê vai ter cólica. Aí o bebê dá uma choradinha, pronto, foi o que eu comi
que fez o meu bebê passar mal. Ai, porque eu só queria um quadradinho de chocolate. Eu comi aquele quadradinho de chocolate, meu bebê tá chorando. Aí se culpa toda. E se culpa toda. Eu queria comer um feijão. A mãe passando mal, cabelo caindo, desmaiando. É assim mas mesmo. ela não pode comer nada, porque tudo vai pro leite. Ter esse conhecimento de que isso é um mito traz a leveza. Então, eu posso me nutrir bem, eu posso comer frutas, posso comer arroz, feijão, posso tomar um refrigerante se eu quiser, posso comer um chocolatinho para me dar aquela energia para eu continuar o dia, porque no início da amamentação, chegava no final do dia, eu precisava de um chocolate. Senão, eu não conseguia dar mamar para o Ravi dormir, de tão exausta que eu estava. Então, o conhecimento traz essa leveza e, consequentemente, diminui muito a culpa. Nesses seus grupos, você passa dica ou você vai tendo uma conversa com as mamães? Como eu funciona? respondo diretamente às dúvidas. Então, a gente tem as duas mentorias. Tem a mentoria dentro do grupo do WhatsApp. Então, por exemplo, vou tentar citar algum exemplo. Hoje a mãe me mandou assim: Pamela, meu bebê tinha que tomar a vacina do Covid, porque ele tomou tal dia, e aí os 30 dias depois tinha que ser hoje. Só que ele tá resfriado. Eu dou ou não dou? Bom, não dá, espera a gripe passar. Então, isso é uma dúvida que eu tiro ali imediatamente no grupo. São dúvidas pequenas. Só que aí, às vezes, tem dúvidas mais complexas. Pamela, meu bebê não tá ganhando peso. O que eu faço? Putz, isso daí a gente tem que investigar muita coisa. Me chama no privado que a gente vai ver se o problema tá na amamentação, se o problema tá com leite empedrado, né? Pega incorreta, freio lingual, se a sua alimentação não tá boa, porque dá para engordar o leite através da alimentação, se o bebê tem APLV, se o bebê mama fórmula, se tá com confusão de fluxo, se esse bebê tá dormindo por falta de alimentação e aí por isso que ele acaba não mamando, quantas fraldas faz. Então, aí vem uma lista de perguntas que eu tenho que fazer. Rapaz. Me manda vídeo da amamentação, como é que você tá fazendo? Muitas vezes um ajuste. Então, eu já tive mãe que o bebê estava com confusão de fluxo gravíssima, abandonando o seio, e a gente conseguiu reverter para ela fazer a amamentação completa e abandonando a mamadeira. Então, isso precisa ser, não dá para resolver no grupo. Aí ela me chama no WhatsApp, no privado, me manda foto, me manda vídeo, me manda áudio, me manda tudo que ela sentir que precisa, e a gente vai analisando o caso dela para aquele problema em específico. Uma melhor rede de apoio que a sua não existe, né? E ainda sem julgamentos, né? Sem julgamentos. E é sem julgamentos, não é? Você não sabe cuidar do seu filho, né? Exatamente. A gente escuta tanto isso, né? Isso é uma coisa que tanto no Clube de Mães como eu ouço principalmente na Rotina Ideal, esses elogios, assim, que eu... Volte e meia, eu sempre posto as prints das avaliações, dos feedbacks, porque eu fico emocionada mesmo das mães falando, eu só precisava de alguém para me ouvir. Sim. E alguém para não dizer que eu estou errada. Então, por exemplo, esses dias uma mãe foi e falou, ai, Pamela, a gente estava na rotina ali, né? Fazendo a rotina tudo certinha. Só que nesse dia ela estava meio chatinha, não sei o que lá, eu fui e pus na minha cama. Maior peso na consciência. E eu falei, não, tudo bem. E ela falou, e ela dormiu tão gostoso, eu senti o cheirinho dela. Eu falei, não, tudo bem, você curtiu o momento. Ela estava precisando daquele... Isso não vai acabar com tudo que a gente fez até agora, porque estava em processo de aceitação do berço. E ela falou, acho que era tudo que eu precisava, de alguém chegar para mim e falar, tá tudo bem, não tem problema. Você não vai perder tudo. E, às vezes, ela até falou, tem consultoras que são muito rígidas, né? E deixa o bebê chorando e deixa o bebê sofrendo para você conseguir o que você quer. Não é assim, a gente tem que ter maleabilidade. E eu confesso que eu tive esse ponto de vista, assim, menos de julgamento, porque no começo eu julgava muito, talvez pelo excesso, né, de conhecimento em comparação às mães em geral, o fato de eu conhecer mais coisa, eu julgava, tipo, isso daqui a mãe tá fazendo errado, se ela fizesse desse jeito. E, às vezes, alguns vídeos meus mais antigos tinha assim, né? O problema de você fazer tal coisa, se você tá fazendo tal coisa, tá errado. E aí eu comecei a ver o tanto de mãe que se sentia tão mal com aquilo. E eu falava, tá, mas é o único jeito que eu consigo. É o que eu aprendi. É o que eu aprendi, é o que eu sei, né? É o que eu consegui fazer. Se eu não fizer isso, eu não consigo fazer tal coisa. E eu falei, não, a gente tem que ser mais leve. Então, eu me tornei muito mais leve pela quantidade de mães que eu comecei a ter contato no TikTok
E hoje eu trago essa leveza para as minhas mentorias, porque também ninguém quer pagar alguém para ficar falando, É. você tá errada. Pelo amor de Deus, que mais tem, uma, viu? né? Mais uma. Apesar que tem, mas eu acho que tá bem legal, assim, dessa forma, da forma como a gente tá fazendo. E as mães dentro do grupo, elas também não julgam uma das outras. E eu falo que eu sou muito grata a elas. Às vezes eu vejo uma chegando e falando, não, amiga, fica tranquila, que também foi assim, eu sei como é que é, eu imagino como tá Elas sendo. se apoiam. Elas se apoiam e eu mando, gente, eu amo tanto vocês, porque, assim, eu sinto que eu tenho sorte de ter as mães que estão lá dentro, assim, sabe? Sensacional. É muito gostoso. Já virou uma cultura de vocês ali. Exatamente, eu acho que é essa palavra, é a comunidade, a cultura das mães. Tem que marcar um encontro. A gente já falou. Só Só que marcar um super gente, encontro. é que são mães Um monte de do gente. mundo inteiro. Entendi. Não, é tanto do Brasil inteiro, como eu tenho muitas mães de fora. Eu tava vendo esses números, esses dias no perfil lá do TikTok, 10% é de fora. Então, hoje eu tô com 177 mil seguidores. Meu Deus. 10% desse pessoal é de fora. E eu tenho muitas mães, principalmente na Rotina Ideal, não sei porquê, mas a mentoria do sono eu tenho muito de fora. Alemanha, Portugal, principalmente da Europa, né? Mas eu também tenho da América do Sul, tenho da África, tenho mães de todo que é lugar. Aí não dá pra fazer encontro. Ai, que linda! Parabéns. Obrigada. Pamela, se você pudesse dar 3 estratégias para as mamães aí manterem o equilíbrio mental e a produtividade, quais seria? Equilíbrio e maternidade é uma palavra que não combina muito. Eu tô só de olho aqui, se você puder eu vou anotar. Tô brincando. Vamos lá. Equilíbrio mental e Equilíbrio mental e produtividade. focada nessa parte de empreendedorismo, principalmente, né? Ligada à maternidade. Bom, produtividade eu acho que é principalmente rotina. Ter essa rotina e é o que me ajuda muito. Então, de tal a tal horário, é isso que eu vou fazer. Essa é a minha obrigação e de tal a tal horário eu vou focar nisso. Aí vai ter que, dependendo da situação, eu, por exemplo, não consigo mexer basicamente no celular enquanto eu estou trabalhando. Meu horário de trabalho, eu nem entro nas redes sociais. Então, isso muitas vezes rouba demais o nosso tempo. A gente, eu vou ver Não percebe, só um né? story. Aí virou 20 minutos, que virou 1 hora, que virou 2 horas. Quando você vai ver, o bebê já acordou e você não fez absolutamente nada. Então, o controle das redes sociais, uma rotina bem organizada, determinação de horários combinada com as sonecas do bebê. Entender sobre o que você vai passar lá na frente. Então, tipo, dia de vacina, tal dia de vacina. Você libera a sua agenda. Não espera que você vai trabalhar, porque você vai estar com o bebê ruinzinho, bebê com febre. Então, programar também de acordo com o que você sabe que você vai passar. Meu bebê está em salto de desenvolvimento, então deixa a casa um pouquinho de lado, dá mais atenção nele. Usa o sling muitas vezes. Nossa, eu não tive licença maternidade, né? Então, eu tive meu bebê na sexta-feira, às 4 horas da manhã, foi o meu único dia de folga, a sexta. E aí, segunda-feira, eu já estava trabalhando. Na maternidade, eu estava na quinta-feira na maternidade, subindo e descendo escada para dilatar e respondendo cliente no WhatsApp. Meu Deus. Então, segunda-feira, eu já comecei a trabalhar, notebook no colo, bebê no berço. Salto de desenvolvimento, bebê no sling, notebook no trocador dele, para eu poder ficar em pé, que sentada é ruim, né? Então, ir ajustando isso e entendendo as fases que você vai passar e que nessas fases você vai precisar ser mais maleável. Agora, equilíbrio mental, eu acho que é muito dessa questão da gente deixar de carregar essa culpa, entender o que você está fazendo de bom, melhor, dividir principalmente, sempre que possível, com o seu parceiro. Então, passar funções e, gente, eu não gosto que eu tenho que pedir para o meu marido, eu tenho que pedir para o marido. E, se possível, combinar que essa é a função do marido. Então, você trabalha fora o dia inteiro, então as trocas da fralda, quando você está aqui, é você que faz. Mas eu também trabalhei. Então, de fazer essa divisão e esse combinado. Então, tal refeição, almoço eu dou, a janta você dá. Se eu faço dormir durante o dia, faz dormir durante a noite. Ou então eu dou mamar quando o bebê acorda, você faz arrotar. Tem que dividir, o filho não é só da mãe. Tem que dividir isso. E essa divisão, inclusive, é uma das que eu sinto que trouxeram também muita leveza, porque, obviamente, vai da realidade de cada mãe. Tem mãe que não tem, como você passou sua experiência também. Você não tinha como dividir.
Mas a leveza que hoje eu tenho na minha maternidade vai muito dessa divisão que eu fiz com o meu Sim. parceiro e que quando a gente tem ele disponível, a gente precisa, sim, sentar, conversar, abrir o nosso coração, porque muitas das vezes a importância que a gente dá para algumas coisas dentro da maternidade, o homem não dá. E, de certa forma, isso é bom, porque se os dois ficassem bitolados da cabeça, nossa, a casa ia virar um alvoroço. Às vezes, a gente precisa também do nosso marido chegando e falando, não é tudo isso, fica tranquila, isso daqui eu Sim, tomo com conta, porque a certeza. gente amplia demais as coisas. Então, queira ou não, é um equilíbrio, mas a gente tem que aproveitar desse equilíbrio, não pode chegar e falar, só eu que estou dando importância e ele está ali não ligando para nada. Vamos tentar juntar o ponto de vista dos dois, eu tentar olhar um pouco mais com os olhos dele, pô, realmente, tal coisa não é tão importante. Tal coisa não tem tanto problema se eu não conseguir isso daqui, se isso daqui não sair desse jeito. E ele também entendeu o nível de importância que a gente enxerga. Então, esse ponto de vista tem que estar um pouquinho mais equilibrado, e aí eu acho que vai trazer um pouco mais desse equilíbrio mental. Eu tenho da uma dica para maternidade. você. Uma dica. Também criar um grupo para os papais. Eles Já não me precisam pediram. falar nada, mas só você colocar ali, assim, olha, a mamãe teve um filho, então vai passar por esses hormônios aqui. Sim. Esse acolhimento você pode fazer assim, assim, assado. No final do dia, leva um chocolate. Eu acho que seria muito interessante. Eu já fiz alguns vídeos, inclusive eu tenho uma lista de reprodução no TikTok focado para os pais, que chama Paternidade, que é principalmente, tipo, olha, manda isso daqui pro seu marido para ele entender o que você está passando. É principalmente trazer esse ponto de vista para ele entender o que está passando na cabeça da mãe. E já me pediram, faz um grupo de pais. Só que eu sei que, assim, eu estudei a estratégia, eu falei, cara, isso daqui não vai, porque são, infelizmente, são muito poucos pais que dão a importância. Então, das duas, uma, ou aquele grupo ia virar Só o falação administrador sobre futebol fala. e cerveja, ou não ia ter ninguém. Ia ter 2, 3, que tem poucos pais realmente, infelizmente. Mas, por exemplo, na mentoria da rotina ideal, que é do sono, é um grupo somente com a mãe, não tem outras mães. E aí eu falo, se você quiser colocar O papai? outras pessoas, então tem muitos grupos que tá ali, o pai dentro, tá às vezes a avó, tá a babá, alguém que ajude a cuidar do bebê. Então dá para colocar essas pessoas juntos. E quando eu tenho essa oportunidade do pai estar lá, eu aproveito. Aí eu falo, inclusive eu tive o caso de uma mãe que a rotina dela estava perfeita. Ela tava a mentoria é a primeira semana organização, né? A gente capta as informações e são mais 3 semanas de acompanhamento. E já fazia 2 semanas que estava tudo certinho, o bebê não parava de acordar durante a noite. E eu tentava fazer ajuste. Eu falei, Flor, não tem mais nada que a gente possa resolver aqui. Tá tudo exato. Como é que você tá? E aí a gente viu que o problema, na verdade, estava no excesso da ansiedade materna. O bebê, ele sente absolutamente tudo que a gente vive. Então, imagina, tenta pegar o seu bebê e tentar fazer ele dormir rápido, porque você tem outras coisas para... Você não consegue. Não dá. Por conta dos neurônios espelhos. A gente ainda adulto também tem eles, né? É aquela típica situação que você tá, às vezes, na fila do banco tranquila, você não tá com pressa de nada. E aí vem alguém e começa a bater o pé. Aí você começa a bater o pé. Aí você começa a bater o pé. Vem aqui, alguém começa a reclamar. Aí você começa, pô, tá demorando mesmo, hein? Isso daqui tá me incomodando. E aí você começa a ficar estressada. Ou o oposto. Você tá estressada no trânsito e tal, alguém fez uma barbeiragem, você já abaixa a janela, já começa a gritar com a pessoa, me desculpa, realmente, me desculpa. Aí você já te quebra. Sim. Você equilibra, os neurônios espelhos são exatamente para isso, para a gente imitar a sensação do outro. E na maternidade, ou melhor, na fase do bebê, isso é essencial para a vida dele. Porque se a minha mãe, que é a minha cuidadora, de quem eu dependo, tá com medo de alguma coisa, eu acho que eu deveria estar com medo também. Com certeza. Se ela sair correndo, imagina aí na época das cavernas, Sim. né? Pô, se minha mãe vê um leão, sai correndo atrás dela. Eu não posso dormir. Você acha que agora eu vou dormir? Agora eu é não hora de vou nem dormir? a pau. Então, os neurônios espelhos, eles afetam muito o sono do bebê. E o problema estava exatamente nessa ansiedade materna. Aí eu fui e falei pro pai,
pega esse final de semana, programa alguma coisa em família, ou faz uma coisa em família fora de casa, ou sai com o bebê e deixa a sua esposa tranquila para ela dormir, ou para ela fazer o cabelo, fazer qualquer coisa, mas foca nela esse final de semana. Agora é ela. Gente, na segunda-feira ela me mandou, meu bebê dormiu a noite inteira. Então, a presença do pai e estar envolvido, e muitas vezes a gente precisa chegar para ele e falar, você tem que fazer tal coisa. Não adianta a gente esperar dele. Isso que eu vejo o erro de muitas mães. Ele não faz nada, mas você pediu? Não pedi, mas tem que pedir. Tem que pedir, tem que reforçar, tem que repetir, tem que lembrar. Porque o cérebro do homem é totalmente diferente do cérebro da mulher. A mulher fica o dia inteiro. O que tem que ir na bolsa? Que horas que tem que dar o remédio? Qual que é a próxima pediatra? Quantas fraldas ele fez? Quanto tempo ele mamou? Quanto tempo ele dormiu? Isso só dele, né? Fora a casa, fora o marido, fora você, fora exatamente. tudo. Pergunta quais as preocupações que o pai tem com o bebê. Tá doente? Não, tá ótimo. Pronto, É isso, tô então, feliz. Tá perfeito, meu filho é Tá perfeito. perfeito, Mas assim, exatamente. meu filho é perfeito. Acho que a gente tem que pegar um pouquinho deles também e passar um pouco do nosso para eles. Com certeza. É isso, papais, por favor, ajudarei as mamães, tá? Pamela, que frase você gostaria de ter escutado no início da sua jornada? Algo que teria feito diferença para você? Olha, na verdade, eu sinto assim que por eu ter sido uma mãe de primeira viagem, eu sou uma mãe sem mãe, né? Que minha mãe é falecida. Então, a minha mãe, quando era viva, ela participou muito dos cuidados do meu sobrinho quando bebê. E minha mãe tinha esse negócio de, tipo, deixa que eu cuido, que eu cuido. Tá. E toma tudo pra ela. E tomava até os cuidados do bebê pra ela. E, por mais que eu tenha a minha madrasta, que apesar dela não gostar que eu chame de madrasta, a esposa do meu pai, ela me ajudou muito também nesse início, né? Principalmente a primeira semana passei lá com ela. Mas eu senti, a gente sente, sempre que é mãe de primeira viagem, de todos, aquela dúvida. Eu acho que ela não é capaz, que ela não vai conseguir. E, na verdade, eu ouvi da minha madrasta, acho que nos 3 primeiros dias. E isso fez muito... Me foi muito bom na maternidade, que ela chegou e falou, Pamela, eu nunca vi nenhuma mãe tão preparada quanto você. E eu encontrei com tal pessoa no mercado e falaram, e aí, como é que ela tá? Ela falou, ela é a personificação da mãe leoa. Uau! Então, eu acho que... Foi um presente Foi. isso. Então, isso me trouxe uma segurança muito boa e eu acho que é uma frase que, se você tem uma mãe, você conhece uma mãe que acabou de ser mãe, chega para ela e fala, eu sei que você é capaz, eu sei que você vai dar conta. Porque isso é a maior dúvida das pessoas. Às vezes de segunda, terceira viagem, ok, mas toda mãe de primeira viagem tem um ciclo de pessoas que duvidam que ela vai dar conta e sentem que eles precisam se envolver ali na maternidade. E existe diferença de rede de apoio e palpite, né? A rede de apoio tá ali para ajudar naquilo que você pede. Agora, palpite, imagina, às vezes tem famílias aí que tem 20 pessoas ali só palpitando, cada um falando uma coisa diferente. Pois é. Então, eu acho que essa frase seria a frase que muda a maternidade das mães. Eu sei que você é capaz, você é uma mãe maravilhosa, eu acho que é a melhor frase que tem. Você é uma mãe maravilhosa, você é uma mãe incrível, você está fazendo o melhor para o seu filho. Validações ali, né? Validações. Pamela, como que as pessoas te acham? Olha, meu arroba é Pamela Pissuti. Como escreve Pissuti? Pissuti é com 2 S e 2 T's. Então, Pamela Pissuti, P-I-S-S-U-T-T-I. Nas 2 redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram, é o mesmo arroba. Tenho também no YouTube, mas no YouTube eu só tenho alguns videozinhos ali. Quem sabe eu começo a produzir mais para lá. E o site também, pamelapisuti.com. Tudo Pamela Pissuti. Tudo Pamela Pissuti. Isso. Eu adorei te conhecer. Eu também, Foi um foi um prazer prazer. gigantesco. Eu quero conhecer o Ravi, para ele conhecer o Davi. Vai ser muito A gente bom. tem que marcar esse encontro. Sim. Se você quiser deixar alguma mensagem para as mamães, fique à vontade. Eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e falar diretamente com essa mamãe, que eu sei que você tem muita coisa a entregar para elas. Bom, para todas as mães que estão me acompanhando, em primeiro lugar, vocês são mães incríveis, vocês têm essa capacidade, a gente estava até falando aqui no início, antes da gente começar a gravação, que quando a gente se torna mãe, a gente muda completamente. Então, não tenha medo de falar,
eu sou muito jovem, eu não tenho experiência, eu sou uma pessoa que, sei lá, qualquer dúvida que você tem sobre você, a pessoa que você conhece, a pessoa que você era antes de ser mãe. Quando a gente vira mãe, a gente precisa se reencontrar, na verdade, se redescobrir, porque você nunca vai voltar a ser a mesma mãe, a mulher de antes. Mas você tenha certeza que o seu corpo se programou para cuidar do seu filho. A sua nova meta é essa, e eu tenho certeza absolutamente que você não vai deixar falhar, não vai deixar faltar nada para ele. Se instrua, pesquise, porque teve muitas mudanças, muitas alterações. Então, as recomendações que a avó deu, que a tia deu, que a vizinha deu, com toda certeza estão erradas. É assim, 80% das recomendações estão atualizadas, então se atualize. E, principalmente, busque as informações até para confirmar também sobre as opiniões dos pediatras, porque, infelizmente, também tem muitos pediatras aí que acabam sendo desatualizados. Então, busque informações em fontes seguras. O site da SBB está aí para isso. É muito bom, inclusive. Então, qualquer dúvida que você tiver, procura tal coisa de acordo com a SBP para ver se realmente está dentro das atualizações. E eu tenho certeza que você vai ser uma mãe excelente. Para quem quiser contratar o Clube de Mães ou a Rotina Ideal para sentir maior segurança, maior leveza e ter esse apoio diário pelo WhatsApp, é só clicar lá no meu site, pamelapsut.com. Eu espero que vocês gostem. É isso aí. Gente, queria agradecer você que ficou aqui até o final com a gente. Agradecer também o Grupo SM, que me fez estar aqui, né, representando todas as mamães. Temos bastante mamães no nosso time. E falar que vocês são importantes. Todas as mamães são muito importantes no nosso mundo. Vocês são fortes, vocês são capazes. Um grande beijo e feliz Dia das Mamães. Tchau. Beijo.